Fala aí pessoal, vamos para mais um vídeo aqui de curiosidade da Golden Era, né? Nesse formato aqui de kart. Então pessoal, antes da gente entrar no tema, no assunto, eu queria pedir para que você não deixasse de curtir, né? Ou de comentar, pode ser aquelas mãozinhas mesmo e tal, só para encher linguiça. Por quê? Porque o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante para você e ele vai abrir o leque para mostrar para mais pessoas. Tendo em vista, cara, que o Instagram ele tá dando mais ênfase ao Reels e praticamente o feed tá morrendo. Então, se você quer postar um conteúdo mais longo, né? No caso aqui no feed, um vídeo um pouco mais longo, né? Porque no Reels é apenas 1 minuto, você não tem engajamento, não tem tráfego. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, dá uma curtida lá, né? Deixa lá umas mãozinhas nos comentários pro Instagram entender que esse conteúdo é relevante para você e mostrar para mais pessoas. Mas enfim, em 1972 aconteceu um evento em Massachusetts, né? Um evento chamado Mr. East Coast. Foi vencido pelo atleta Leon Brown, né? Faleceu o ano passado. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse evento ele foi um open the door, né, para o bodybuilding, né, para uma mídia que era praticamente desconhecida. O esporte ainda era uma subcultura e praticamente os eventos eram eventos amadores, né? E a revista Sport Illustrated enviou o Charles Gaines, né? A gente fala muito sobre o Charles Gaines aqui, que foi o cara que escreveu o livro Pump Iron e também roteirizou o filme Stay Hungry, né? Que foi o filme que deu o prêmio de ator revelação em 1977 no Globo de Ouro para o Schwarzenegger, desbancando o Sylvester Stallone no filme Rock, né? Então o Charles Gaines e o George Butler foi como fotógrafo, né? Fizeram essa matéria e essa matéria foi para a revista, né? Para Sport Illustrated. E a partir daí, cara, a repercussão foi tão grande que o Charles Gaines e o George Butler estiveram em Bagdá também no Mr. Universo, fizeram uma matéria naquele evento e surgiu a partir daí a ideia de escrever um livro, né, chamado Pump Iron, que foi sobre os bastidores do Mr. Olympia de 1973. Em 1972 o George Butler conheceu o Schwarzenegger, né? O Mr. Olympia que aconteceu aquele ano foi em Essen, na Alemanha. E o local, segundo o George Butler, né, isso confere, a realização daquele evento ainda era de forma muito precária, né? Não havia premiação em dinheiro, poucos atletas, aliás, apenas o Arnold e o Frank Columbu eram atletas patrocinados pelo Weider na ocasião. A maioria dos atletas eram amadores ainda e trabalhavam, né? Pra você ter ideia, o Leon Brown, ele trabalhava numa lavanderia, né? Então os atletas competiam, mas sem ter nenhum tipo de remuneração. E o local onde foi realizado o Mr. Olympia de 72 era um local muito pequeno, muito apertado, né? Os árbitros pontuavam, por exemplo, o resultado do show ainda no pré-julgamento. Então o lugar que era realizado o pré-julgamento também era realizado o aquecimento dos atletas. Você vê o quanto era amador e precário o Mr. Olympia naquela época, né? Inclusive o Arnold deu uma sugestão para que eles procurassem um local maior, né? Mesmo que fosse aberto e que colocasse de repente uma cortina preta atrás para que desse uma impressão de parede, mas na verdade era uma estratégia do Arnold para ofuscar o Sérgio Oliva, né? O Sérgio Oliva, por ter a pele negra, ficaria com o seu físico ofuscado pelo fundo preto. E foi exatamente o que aconteceu. Os árbitros pontuaram a vitória do Schwarzenegger ainda no pré-julgamento. Mas enfim, em 73 o Charles Gaines escreve o livro Pump Iron, né? E o George Butler, que havia conhecido o Schwarzenegger, ele obviamente encantado pela beleza física, né, e fora da curva, além do seu tempo, do Arnold, insistiu para que o mesmo tivesse no documentário, no filme, né? Lembrando que o Arnold se aposentou em 74. Então, galera, só para a gente entender,
O esporte em 72 era um esporte praticamente desconhecido. E essa matéria na revista, na Sport Illustrated, né, com esse evento que aconteceu em Massachusetts, né, foi um divisor de águas para o esporte, porque o esporte passou a aparecer para a grande mídia, né? Bom, em 74 teve uma nova matéria da revista, agora com o Richard W. Johnson, já falei sobre isso, que foi sobre o Olímpia de 74. Mas eu já falei sobre isso, mais para frente a gente fala sobre mais curiosidades sobre esse período de transição do esporte, né? Até chegar em 75 com o filme Pump Iron, que aí obviamente mudou totalmente o panorama das competições e do fisiculturismo mundial. Forte abraço, galera.